Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar falando sobre um movimento que começou há um certo tempo, principalmente na Europa e na Ásia, de saída do Windows. E não só do Windows, do Office e todos os serviços que a Microsoft disponibiliza. E a gente vai estar conversando sobre isso, o porquê dessa saída, o porquê desse movimento, que tem a ver no caso, um pouco com as decisões que a Microsoft tem tomado, mas também com outras questões também que envolvem relações internacionais, principalmente os movimentos ligados ao grande tarifaço que o Trump tem feito nos últimos meses. Então, fique até o final do vídeo que nós vamos estar conversando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, quando a gente fala do Windows, a gente lembra da Microsoft. A Microsoft é uma grande empresa, o sistema operacional dela está presente pelo menos em mais de 90% nos computadores no mundo. Isso é um fato. Desde que foi lançado, a Microsoft deixou, entre aspas, que as pessoas copiassem seu sistema sem pagar. Isso fez com que as pessoas se acostumassem com o sistema operacional e a Microsoft se aproveitou disso. Claro que depois ela começou a fechar o cerco sobre essa situação toda, sobre o uso do Windows sem a devida licença, mas mesmo assim, pelo menos para usuários comuns, usuários residenciais, ela não é tão severa assim. Na verdade, nem é um pouco severa. Ela só é mais severa com as empresas. Com as empresas ela pega muito sério. Por quê? Porque ela não só faz sistemas operacionais para usuários residenciais, vai para empresas, tem o sistema do Office, que é muito usado no mundo inteiro, tem os outros sistemas que são os espaços virtuais que são usados como o OneDrive. E tem vários outros serviços também, como o Teams, que hoje substitui o Teams, que é muito usado pelas empresas. Então, ela tem uma gama de serviços muito grande. O que acontece? Desde 2021, a Microsoft vem mudando a sua filosofia em relação a sistemas operacionais que ela tinha como sistemas que qualquer pessoa podia usar, podia ser utilizado em qualquer computador. E com o advento do Windows 11, ela mudou essa filosofia, colocando sistemas mais restritivos. Claro que a nível de empresa, isso não é levado tão a sério, porque empresa é empresa e muitas vezes ela não vai precisar de computadores top de linha para um colaborador estar usando ali para mexer no Office, para mexer numa página da internet. Ela não vai querer computadores top de linha, computadores muito mais simples. Então, a Microsoft, nesse ponto, ela não fez necessariamente essa exigência, mas para o usuário comum, sim. E um processo que aconteceu com o usuário comum também agora está acontecendo com as empresas, com os governos, estão querendo sair do Windows, da Microsoft. Deixar de usar os sistemas da Microsoft, principalmente o Windows. Isso, desde que o Windows 11 surgiu, começou a acontecer, muita gente migrando para o Linux. Ou Linux, ou Chrome OS, ou se a pessoa tem um pouco mais de bala na agulha, ela até utiliza também, como nos Estados Unidos, que o uso do Macintosh é maior, entendeu? Usar o Mac. Então, começou a isso. Só que, desde que o Trump assumiu, isso foi no início desse ano, ele começou a colocar políticas mais agressivas de colocar a América em primeiro lugar. Isso culminou na utilização
tarifas contra o mundo inteiro. E muitos governos no mundo inteiro, muitas empresas fora dos Estados Unidos começaram a ficar preocupados com a possibilidade do governo americano colocar tarifas muito grandes para usuários fora dos Estados Unidos de, no caso, fazer assinaturas dos seus serviços dos serviços da Microsoft. Apesar de que eu, particularmente, acho que a Microsoft não ia querer fazer esse tipo de coisa. Ia ser um tiro no pé muito grande, ela ia perder muitos usuários, já está perdendo. Mas o medo dos governos, das empresas fora dos Estados Unidos é palpável. E começou um movimento grande de saída do Windows para o Linux. Empresas começaram a migrar massivamente do Windows para o Linux. Massivamente não, mas começaram a migrar. Empresas começaram a migrar do Windows para o Linux. Claro que não é de uma forma muito grande, mas já começaram a mudar. Começaram já a fazer mudanças, colocar o Linux no lugar do Windows. Mesmo porque não precisa no caso, o Linux é um sistema aberto. Tem muitas distros que não precisam pagar. Mesmo que pague, são valores muito mais baixos que o que são cobrados pela Microsoft. E a mesma coisa está acontecendo com, no caso, o Office. Muitas empresas usam o Office. Na realidade, a maior parte das empresas do mundo usam o Office. Só que essas empresas começaram a mudar e estão começando a adotar o LibreOffice, que é uma ferramenta muito parecida com o do Office da Microsoft. Muito parecida, 100% no caso, compatível com o Office, com os documentos do Office, abre todos, 100% compatível, e estão começando a mudar o Windows para o Linux e do Office para o LibreOffice. Então, está havendo esse movimento muito grande. Na Europa, esse movimento está acontecendo. Vários países que fazem parte da comunidade europeia já estão mudando. Na Ásia também, principalmente China, já está começando a tirar os serviços da Microsoft e passar a usar, no caso, o Linux e o LibreOffice. Sistemas que não ficam presos ao da Microsoft. Isso está acontecendo desde o início de maio, esse movimento de saída da Microsoft. Está bem grande, aumentou bastante. O que antes era algo que poderia ser considerado pequeno, hoje já pode ser considerado grande. Está acontecendo essa mudança do pensamento dos usuários e o pensamento das empresas e de países inteiros. Então, isso que está acontecendo é um movimento que mostra que a Microsoft pode ter uma perda muito grande, mas muito grande mesmo, e mudar o status quo, que hoje é o Windows, a Microsoft como principal empresa de informática do mundo, que disponibiliza o principal sistema operacional do mundo, e ela perder essa posição. Porque as pessoas não vão migrar no caso, fora dos Estados Unidos, não vão migrar para as máquinas do Macintosh, do Mac. Eles vão migrar para o Linux. E mesma coisa, o LibreOffice. As pessoas vão usar o LibreOffice. E hoje já tem muita gente usando. E é uma coisa que provavelmente mais à frente vai acabar acontecendo. Até porque o Trump está no início do mandato dele. E não há nenhuma amostra de que ele vai recuar para isso. Que ele não vai fazer isso. Pelo contrário, ele está, no caso, tarifando todo mundo. E não custa nada ele obrigar a Microsoft a tentar fazer isso. Claro que a Microsoft pode fazer como algumas empresas e tirar sua sede dos Estados Unidos. Mas eu acredito que a Microsoft não vai querer fazer isso. E eu acredito que não. Claro que muita coisa pode mudar, as coisas podem mudar, entendeu? Mas esse movimento é um movimento palpável. Ele existe, está acontecendo nesse momento. As pessoas estão, sim, países inteiros estão mudando. Já imaginou? Vamos lá, países como a Itália, a França, a Alemanha, vamos lá, a Rússia, a China, que são grandes mercados do Microsoft, de uma hora para outra perderem esses mercados. A Europa inteira que usa o Office, o Microsoft, de repente não usar mais.
é uma perda muito grande para a Microsoft. Muito grande mesmo, muito grande. Claro que eu não vou dizer que é por causa do Windows 11, de jeito nenhum. É por causa das tarifas que o próprio Trump está colocando, entendeu? Mas isso aí é um fato. Se vocês pesquisarem um pouco na internet, vocês vão ver isso. Eu vejo, já vi, só hoje eu já vi isso 2 vezes, 2 matérias diferentes falando sobre isso. A tendência das pessoas saírem do Microsoft e utilizarem sistemas que são sistemas abertos, não sendo mais controlados. E são sistemas muito mais seguros que o do próprio Microsoft, bem mais seguros, entendeu? E muito mais econômico. É, muito mais econômico do próprio Microsoft. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar com vocês sobre esse assunto, que eu acho importante vocês ficarem sabendo, que é a mudança do paradigma de países e empresas fora dos Estados Unidos de abandonarem a Microsoft, mudarem para o Linux e para o LibreOffice, fazendo com que a Microsoft tenha um prejuízo muito, muito grande. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Lembrando que amanhã a gente vai ter nossa gameplay aqui de Minecraft e na sexta-feira um vídeo muito maneiro. Entendeu, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!